Bem, boa tarde a todos, né? Luiz Paulo Costa. Eu comecei no diarinho do Nenê Cursivo, como eu já falei, com 14 anos, como punidor. O Nenê sempre, faça a coluna sua aí, pode fazer. Então, toda semana saía uma coluninha minha lá, Nossos Cantinhos, certo? Eu publicava umas notas lá, né? E realmente foi o meu início. Mas eu realmente, muito cedo, naquela época, a gente já começava a batalhar, né? E eu fiz um processo seletivo, certo? No CTA, no departamento de publicações do CTA, que era a gráfica do CTA, e passei no processo de seleção e fui admitido com 14 para 15 anos, certo? Na publicação do CTA. Certo? Eu era um bom datilógrafo, né? Fazia alguma coisa de desenho técnico também, certo? Então, lá eu trabalhei, né, datilografando extêncio de apostila de professores do ITA, como o professor Nepomuceno, que era profundo conhecedor de acústica, certo? Não se falava em acústica no Brasil, mas em São José dos Campos tinha um professor de acústica, o professor Nepomuceno. E eu fazia as apostilas dele, certo? E o Joé Baixa rodava, certo, no mimeógrafo, a tinta, certo? E ele... Mas dali fui para relações públicas e para redigir noticiários, certo? Releases de atividades do CTA, e em especial do CAD, do Centro Acadêmico Santos Dumont, dos alunos do ITA, que tinha muita atividade cultural, né? E eu, como morava na cidade, era o elo de ligação entre o Departamento de Relações Públicas e os órgãos de imprensa da cidade. E aqui conheci realmente outros jornalistas da cidade, certo? Quando eu levava esses releases, como o jornalista Edevar Simões, que trouxe o jornal Vale Paraibano para São José dos Campos, e no quarto dele, porque ele se tornou paraplégico com um acidente de carro na Tamoios, né, na estrada de Caraguatatuba, ele passou a se dedicar intensamente ao jornalismo, certo? Só que ele era entrevado, ele não podia... Ele, quando saía para fazer matéria, ele saía numa ambulância, certo? E usava muito o telefone, mas a cidade passava pelo quarto dele. Inclusive, ali que também conheceu o professor Francisco Pereira da Silva, que foi fundador do jornal Vale Paraibano. Né? Então, trabalhando no CTA e tendo esse conhecimento todo, certo? E era uma época de muita liberdade, certo? Talvez hoje nós tenhamos até consolidado mais liberdades democráticas do que na época, mas na época existia muita discussão política, né? Então, muito jovem ainda, certo? Como vocês, alunos do Dorival Monteiro, certo? Eu já começava a ter participação no movimento estudantil, no movimento político, no movimento sindical, certo? Eu era secretário da Associação dos Servidores Públicos de São José dos Campos, certo? Fazia às vezes secretaria, certo? Cheguei a ser secretário também, mesmo sem ser eleitor, certo? Do Partido Socialista Brasileiro de São José dos Campos, certo? E veio 64. 64, realmente, alunos do ITA foram presos, certo? Foram 9 alunos do ITA presos, certo? E expulsos do ITA, né? Sob pretexto de motivação política, certo? E contrariando, inclusive, o próprio diretor-geral do CTA, que era o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, que não concordava com aquela situação toda, certo? Mas ele, como militar, era obrigado a seguir realmente as ordens, né? Do pessoal que deu o golpe, né? E é bom frisar que foi um golpe de Estado, né? Foi um golpe de Estado. Alguns que deram esse golpe falam que eles deram um golpe, certo? Porque o João Goulart ia dar um golpe de Estado, certo? Para implantar uma ditadura sindicalista no Brasil, o que efetivamente, certo? Não estava nos planos do João Goulart, do presidente da República Constitucional, e de ninguém, certo? Porque, como eu, defendia as reformas de base, certo? E participava das mobilizações em função das reformas de base. Mas, de qualquer maneira, começa em 64, certo? A Amélia, inclusive, pediu para mim fazer um rápido passagem, certo? Porque eu já dei o meu depoimento na primeira audiência pública da Comissão da Verdade, certo? Relatando todos esses fatos, né? Mas a minha primeira prisão foi em 64, né? Quando estive preso na base aérea de Santos, no navio prisão Raul Soares. Entre um e outro, estive 117 dias preso, né? Depois, o comandante do IPM, da Aeronáutica, que era policial militar, me deixou na sala do diretor do DOPS em São Paulo, onde fiquei mais 2 semanas, né? E tudo isso, certo? Sem ser indiciado em nenhum, porque eu não havia cometido nenhum crime, certo?
se ter opinião é crime, certo? Então, realmente é uma coisa realmente extremamente antidemocrática, né? Mas era ditadura, né? Então, mesmo você ter opinião, certo, contrária a essa situação, você passava a ser subversivo, como na época todo mundo era chamado subversivo por não concordar com a ditadura, né? E depois da primeira prisão, evidentemente, você passa a sofrer, certo, prisões constantes, né? O Graciliano Ramos diz, na introdução do seu livro, Memórias do Cárcere, né, que depois que você sofre a primeira prisão política, principalmente na ditadura, né, e ela ocorre principalmente na ditadura, certo, prisão política, você estoura uma greve de barbeiro, você é preso para explicar que você não é barbeiro. Mas você já está preso. Depois sofreu uma série de prisões, principalmente no 6º RI, no 6º Regimento de Piranha, de Caçapava, onde também eu entrava e saía sem saber por que estava sendo preso, né? Até um garçom do Santa Helena aqui, que prestava serviço militar lá no 6º RI, né? Ele perguntou uma vez para o comandante dele, lá, o comandante dele, por que o Luiz Paulo está aqui preso aqui, né? É uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão séria, tudo mais, por que ele está preso aqui? O comandante dele falou para ele, exatamente por isso, porque ele é uma pessoa inteligente, então ele tem que ficar preso aqui, né? Mas em 75, meus amigos, certo? E principalmente para essa juventude que está aí, em 75 eu realmente me deparei com uma situação em que eu não estava absolutamente preparado, apesar de ter informações de que havia tortura no país, certo? Havia tortura no país, tortura de presos políticos, né? Mas como eu não participava da luta armada, né? Eu participava sempre da luta política, principalmente no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que foi um partido criado para ser de oposição, consentida, e que acabou sendo uma oposição real à ditadura, certo? E um instrumento fundamental na derrota da ditadura, certo? E na reconquista das liberdades democráticas. Mas eu não estava preparado absolutamente, certo, para enfrentar o que eu tive que enfrentar, certo? Em 1975. Em 1975, novamente, certo, 5 alunos do ITA foram presos, né? Eu, no MDB, havia participado da criação, eu era secretário do MDB de São José dos Campos, havia participado da criação do departamento estudantil do MDB, né? E nós fizemos uma reunião na casa de um membro do diretório do MDB, que foi o Modesto Junqueira Pereira, certo? Para que esses alunos, 5 alunos, soubessem sobre o departamento estudantil. Nós estávamos querendo atraí-los para o departamento estudantil. E eles disseram para nós, não, nós não podemos nos reunir na Câmara. E nós tínhamos uma sala na Câmara. E eu queria reunir na Câmara. Eles disseram, não, nós não podemos, porque se souberem que nós estamos reunidos com o pessoal do MDB, no departamento estudantil, nós vamos sofrer consequências no ITA, certo? No Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, nós tivemos que fazer essa reunião na casa do Modesto, na Rua Rubão Júnior, né? Foi feita essa reunião, nós passamos, certo? Agora, para explicar depois, para o DOI-CODE, certo? Que já era um órgão, certo, de repressão institucionalizado junto às Forças Armadas, em São Paulo, principalmente o 2º Exército, certo? Que era uma reunião do MDB, do Departamento Estudantil do MDB, certo? Realmente, esses 5 alunos foram presos, certo? Levados para São Paulo, torturados, certo? E eles tiveram que admitir, certo, que era uma reunião do Partido Comunista Brasileiro, de tentativa de organização do Partido Comunista Brasileiro, e não uma reunião para se discutir a questão de participação no Departamento Estudantil do MDB de São José dos Campos, do qual eu era secretário, né? E, em consequência dessas 5 prisões também, e da mesma forma que aconteceu em 64, eu também fui levado para o DOI-CODE, em São Paulo, né? E ali eu conheci realmente os piores instrumentos de tortura, certo? Que eu jamais pensava, certo, que existisse, certo, poderia existir no nosso país. Infelizmente, certo, setores militares haviam, certo, aprendido principalmente no Canal do Panamá, certo, onde existia uma base, certo, de formação, certo, de interrogadores, e se ensinava a esse pessoal os instrumentos realmente de tortura que eles usavam, certo, na guerra do Vietnã, em todas essas guerras, certo, que ocorriam no mundo, certo, promovida principalmente pelos Estados Unidos, no tempo da Guerra Fria, principalmente, que não era fria, era uma guerra quente, né? E eles trouxeram para o Brasil todo esse instrumental, certo, de tortura, né? E o DOI-CODE era o centro de repressão e de tortura. Ali eu conheci,
ali eu conheci o que era um dos instrumentos mais terríveis da tortura, que era a cadeira do dragão. A cadeira do dragão, se fala, a Amélia falou aqui do pau de arara. O pau de arara, realmente, é uma criação brasileira, certo? Mas de delegacia de polícia. Certo? E o pau de arara é geralmente, e sempre teve realmente a tortura para presos comuns, certo? Sempre existiu no país. Certo? E nós precisamos combater isso também. Certo? Não, mesmo que presos comuns não devem e não podem ser torturados, é contra a pessoa humana. Certo? Mas o pau de arara, realmente, é um instrumento, certo, de tortura, certo, comum, que se conhecia, certo, nas delegacias de polícia. Mas a cadeira do dragão, realmente, era uma cadeira, certo, revestida metalicamente, certo, de metal, certo, e em que a pessoa era colocada nua, amarrada nessa cadeira, e passava a dar choques elétricos. Choques elétricos. Né? Evidentemente que não fechava o positivo e o negativo, quer dizer, então não era um choque, certo, que pudesse matar a pessoa assim, né? Poderia matar, realmente, se essa pessoa tivesse algum problema com relação a isso. Não matava, mas você subia da cadeira, certo? Quando dava o choque, você subia, certo? E todos encapuçados, certo? A gente não via quem é que estava torturando a gente, certo? Quem é que estava torturando a gente? E muitas vezes levavam presos, certo, políticos do DOI-CODE para acionar as manivelas do choque elétrico, para realmente, porque a questão deles não era nem buscar informações, certo? Porque diante disso eles poderiam colocar qualquer informação que qualquer um assinaria lá, certo? Mas o problema deles era realmente transformar uma pessoa humana num animal irracional, certo? Quer dizer, era uma luta, certo? É uma luta, porque essas pessoas que faziam isso não eram pessoas normais, né? Não eram pessoas normais, né? Eram pessoas que deveriam estar no manicômio, no mínimo, né? E não realmente promovendo essa ação contra seres humanos. Quer dizer, então, ali passei os 9 piores dias da minha vida, né? Eu entrei num domingo, à noitinha eu estava chegando lá no DOI-CODE, certo? Quando começou a tortura com aquele chamado de pimentinha, que era um choque, certo, num aparelho em que você segurava nas duas pontas, eles ligavam isso aí, davam o choque, certo, em você, certo? E sempre acompanhado também de paulada, certo? Por exemplo, eu levei telefone, certo, que é você pegar as duas mãos e bater nos ouvidos, certo? E quando eles deram um telefone, eu estava na cadeira do dragão, quando eles deram um telefone, certo, deu um zumbido no meu ouvido, certo? E prontamente os tímpanos do meu ouvido direito, eles estouraram, certo? E correu realmente um líquido, certo? Um líquido, certo? E eu tive aquela sensação, certo, de um ruído, certo? Muito forte, certo? Até hoje, eu tenho uma redução auditiva, né, de 30% a 40%, né, e um zumbido, certo? Que à noite, certo, quando está o silêncio absoluto, eu quase não consigo dormir se eu não tiver um rádio ligado, certo? Um disco tocando, certo? Além, evidentemente, de terem me quebrado os dentes da frente, certo? Me quebraram os dentes da frente. Né? Isso tudo, eu, depois que saí, comprovei isso tudo e com documentos que atestam essa situação que eu saí de lá. E eu fui preso no domingo. Na quarta-feira, porque o DOI-CODE eram 3 turmas de torturadores, né? 3 turmas, e rodando 24 horas. Na quarta-feira, essa mesma turma do domingo acabou me pegando novamente, né? Mas eu já estava arrasado, quer dizer, eu não conseguia me levantar, então eu era arrastado, né? Mas um deles ainda me pisou nas costas, certo? E eu peguei no arquivo público do Estado, consegui pegar as fichas dos interrogatórios deles, certo? E nessa quarta-feira está lá escrito, né? Nós precisamos esperar ele melhorar de saúde, certo? Porque nós precisamos obter dele mais informações, certo? Porque o que ele disse é extremamente insuficiente, certo? Para o que nós estamos pretendendo, porque eles queriam realmente incriminar os 5 alunos do ITA, certo? Como elementos que estavam, como acabaram, inclusive, incriminando, certo? Os 5 alunos foram, inclusive, condenados, certo? E só muito tempo depois é que conseguiram absolvição, certo? No Superior Tribunal Militar, certo? Mas
essa mesma turma, né, essa mesma turma que me pegou no domingo e depois na quarta-feira, no sábado seguinte, foi a turma que interrogou, entre aspas, né, o jornalista Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog era o diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. TV Cultura de São Paulo. Eles queriam levar, eles foram na noite de sexta-feira para pegá-lo e conseguiram fazer com que eles não levassem o Vladimir Herzog, certo? Que o Vladimir Herzog iria se apresentar no dia seguinte, sábado pela manhã, no DOI-CODE para prestar depoimentos. Né? E, de fato, aconteceu. O Vladimir Herzog se apresentou para prestar depoimento. Né? Evidente, né? Entendendo que era um depoimento, né? Mas ali, evidentemente, ele pegou essa mesma turma que me pegou no domingo e depois na quarta-feira, certo? No sábado. Certo? E Vladimir Herzog realmente não aguentou a tortura. Né? Morreu torturado no DOI-CODE do Segundo Exército, o que, inclusive, é reconhecido, né, em sentença de um juiz, certo? Que é natural aqui da nossa vizinha Jacareí, né? O Márcio, né? O Márcio Moraes, certo? Ele foi o juiz federal, um jovem ainda, certo? Que deu essa sentença, atestando realmente que o Estado foi responsável pela morte de Vladimir Herzog. E foi um marco a morte. Para mim, foi a sobrevida, porque, a partir daí, eu era correspondente do jornal Estado de São Paulo, em São José dos Campos, né? O diretor do jornal Estado de São Paulo, Rui Mesquita, e, evidentemente, com informações do presidente do Sindicato de Jornalistas, o Audálio Dantas, da própria Diocese, Dom Paulo Evaristo Arnes, com informações, ele ligou pessoalmente para o ministro da Justiça, que era o Armando Falcão, né, e disse, Rui Mesquita disse ao Rui Falcão, ao Armando Falcão, isso eu soube, evidentemente, posterior, olha, nós temos jornalistas do Estado preso no DOI-CODE, aqui em São Paulo, né, Luiz Paulo Costa, está muito mal, né, foi torturado, está muito mal, se ele morrer no DOI-CODE, né, isso depois da morte do Vladimir Herzog, se ele morrer no DOI-CODE, nós vamos responsabilizar vocês, vamos responsabilizar o governo. Né. Na segunda-feira, após a morte do Vladimir Herzog, que ocorreu no sábado, eles me trouxeram, certo, de veraneio, né, para São José dos Campos, e me deixaram estirado no alpendre da casa da minha sogra, na rua Antônio Sainz. Né. Eu queria dizer, né, esse é o relato que eu posso fazer a vocês, né, para que vocês realmente saibam. Né, saibam. Sabe o que dizer? Nós não queríamos ditadura no país, nós lutamos para que não tivesse ditadura no país. Né. Infelizmente, ela veio, e passamos a lutar contra a ditadura. Né. Passamos a lutar contra a ditadura e derrotamos a ditadura. Né. E nós precisamos conhecer essa história toda, certo? Para que ela nunca mais volte a acontecer no Brasil. Né. Para que não tenhamos mais ditadura no Brasil. De qualquer espécie, certo? De qualquer espécie. Certo? Ditaduras, quando começam, parece que é coisa boa. Certo? No Brasil, quando em 64, teve um movimento aí de doar ouro para o bem do Brasil. Né? Parecia que era uma coisa maravilhosa. Certo? As marchas da família com Deus pela liberdade, certo? Atraíam multidões nas ruas. Eu mesmo assisti em 19 de março de 1964 a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Né? Eu estava lá participando de uma reunião quando ocorreu essa marcha. Tinha milhares de pessoas na rua, né? Atraídas, certo? Por isso que porque muitos historiadores, certo? Conceituam, certo? Conceituam de que realmente os golpistas de 64 eles praticaram um contragolpe, certo? Quer dizer, tentam realmente passar isso. Mas eles realmente conseguiram, certo? Uma multidões, certo? Para apoiar, certo? O golpe de Estado. Certo? Então, nós não podemos realmente esquecer esse período. Eu quero só narrar um período, já que nós estamos na imprensa, em 1964, narrar só um período do tempo do Sobral. Né? Evidente, eu, correspondente do Estado de São Paulo, certo? Eu realmente era muito perseguido pelo Sobral. Né? O Sobral me denunciava para o jornal Estado de São Paulo em toda a matéria que eu publicava. Né? E principalmente porque nós lutávamos por autonomia política, pela eleição direta de prefeitos da cidade. Certo? Mas ele chegou
um dos atos dele, que eu quero pontuar, ele chegou a proibir a procissão de Corpus Christi. Proibir que se enfeitasse as ruas, certo? Na procissão de Corpus Christi, como ocorre, certo? Com desenhos, uma forma de arte, inclusive, certo? Maravilhosa. Certo? Ele chegou a proibir. Certo? Evidentemente que eu fui participar do que foi permitido se fazer na procissão de Corpus Christi e gravei um depoimento, certo? O sermão do padre João Guimarães, na Praça da Matriz. Ele quase chorando, certo? Dizendo que naquele ano ele não pôde fazer uma procissão de Corpus Christi do jeito que se fazia, certo? Do jeito que se fazia, né? Com enfeite de rua, tudo mais. Certo? Eu mandei para o jornal. E o prefeito nomeado, viu, Wagner? Ele mandou também uma carta para o jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, que nada daquilo tinha acontecido, que ele não tinha proibido coisa nenhuma. Nada, certo? E tal, certo? O Oliveira, o jornalista Oliveira S. Ferreira, que era o secretário de redação do Estadão, ligou para mim e disse, Luiz Paulo, vem para São Paulo rápido, porque recebemos aqui uma carta do Sobral aí, certo? Dizendo que não aconteceu nada disso que você noticiou aqui para o jornal, no interior. Certo? Eu logo corri para o Padre João. Disse, Padre João, o Sobral mandou uma carta para o jornal dizendo que não aconteceu nada do que eu mandei, que noticiou no jornal Estado de São Paulo. Ele falou, não, vem aqui, entra aqui na sacristia. E daí ele fez essa carta para mim, essa carta. Certo? Ilustre o senhor, doutor Júlio de Mesquita Neto, diretor do Estado de São Paulo. Senhor diretor, cientificado de que ainda pairam dúvidas quanto ao episódio da procissão do Corpo de Deus desse ano na paróquia de São José, cumpro-me informar o seguinte, uns 20 dias antes da festa de Corpus Christi, tracei itinerário da procissão para esse ano, elevei-o à Prefeitura Municipal. Não consegui falar com o diretor de trânsito. Depois de esperar durante 50 minutos, pedi a uma das funcionárias para entregar-lhe ao mesmo o traçado da procissão e retirei-me, já certo de não poder enfeitar as ruas centrais da cidade. A proibição já vem do ano passado. Fiz o itinerário da procissão, percorrendo algumas ruas centrais, para terminar na igreja Nossa Senhora das Graças, Vila Maria, onde então seria possível fazer-se uma decoração artística para o encerramento da procissão. Voltei pela segunda vez à prefeitura e não me foi possível falar com o diretor de trânsito. Alguns dias depois, do dia 4 ou 5 de junho último, à tarde fui procurado por um alto funcionário da prefeitura que me disse ser oficial reformado e estava trabalhando na prefeitura há poucas semanas. Trouxe-me da prefeitura um papel com um outro traçado para a procissão, feito na prefeitura, diferente do meu, e dizendo-me que a procissão só poderia ser feita segundo aquele traçado, isto é, somente na Vila Maria, não podendo percorrer as ruas centrais da cidade. Revoltado, pedi ao emissário municipal o favor de devolver à prefeitura aquele papel, que era para mim uma ordem absurda, como sinal do meu protesto. E disse mais ainda, que no próximo domingo, dia 9 de junho, em todas as missas, iria avisar os fiéis de que, nesse ano, pela primeira vez, não se realizaria na paróquia de São José dos Campos a tradicional procissão de Corpus Christi, e que iria contar também aos fiéis o que vem acontecendo desde a procissão de Corpus Christi do ano passado, fatos que pela imprensa e pelo rádio aqui não podem ser divulgados, mas que seriam divulgados do púlpito das igrejas. Seria o meu protesto. Estava certo de não realizar a procissão, quando no dia 7 de junho, às 21h30, estando trabalhando na sacristia da Igreja Matriz, fui surpreendido com a presença do Dr. Maia, do gabinete do prefeito, e Monsenhor Luiz Cavalheiro, que me vieram propor um novo itinerário, muito curto, e bem contrário daquele traçado por mim. Dias antes, a procissão não podia percorrer as ruas centrais da cidade. Agora não podia terminar na igreja de Nossa Senhora das Graças. Sempre contrariando o meu desejo, insisti para que a procissão seguisse o itinerário por mim proposto para finalizar na igreja Nossa Senhora das Graças,
criaram os ilustres representantes do governo municipal um novo caso. Disseram que a procissão não podia passar na confluência das ruas Siqueira Campos e Francisco Rafael, caminho para Nossa Senhora das Graças, porque isso iria atrapalhar todo o trânsito da cidade. Fiz ver aos mesmos o absurdo de tal afirmação, mas nada adiantou. Insistiram na proibição. Constrangido, aceitei então o pequeno itinerário para que o povo não ficasse sem a procissão. Então disse-me o doutor Maia que às 14 horas seria suspenso o trânsito nas 3 ruas, pedaço de ruas. A procissão seria às 16 horas, portanto, praticamente pouco mais de 1 hora para a ornamentação das ruas. Nisso estava a proibição da ornamentação das ruas. Disseram-me os emissários do governo municipal que para a ornamentação poderia-se usar tapete. Mas por que não suspender o trânsito desde as primeiras horas da manhã, como até o ano atrasado de 629, mesmo que a paróquia possuísse alguns, não resolveria os problemas. Só a ornamentação artística seria a solução, sempre com a desculpa mentirosa de trânsito. Responderam-me que só seria possível o tal itinerário e com o tempo tão pequeno e insuficiente para a ornamentação das ruas. Portanto, a procissão foi resolvida com proibições, restrições, contrariando sempre a vontade do pároco, que a todas as cidades é quem estabelece o traçado para as procissões, inclusive na paróquia de Santana do Paraíba, nessa cidade, onde o pároco, Monsenhor Luiz Cavaleiro, faz o que quer, como quer e quando quer. Esse direito em São José dos Campos tem sido negado ao pároco desde Corpus Christi do ano passado, como ainda na última Semana Santa, com a proibição da passagem da procissão do Senhor Morto na Sexta-feira Santa, no período das 23 às 24 horas, pela Praça João Mendes e Rua 15 de Novembro, porque iria perturbar o trânsito da cidade, que transita das 23, que trânsito, aliás, ele perguntava, o padre João, que trânsito das 23 às 24 horas? A cidade era pequena, a cidade não tinha trânsito nesse período. Contrariado, angustiado desde o ano passado com essa verdadeira perseguição, fiz o meu protesto publicamente no encerramento da procissão de Corpus Christi. E tudo que falei e que aqui deixo escrito, confirmarei sempre, in fide sacerdotes. Saudações, cônego João Marcondes Guimarães, pároco da paróquia de São José. Eu reconheci, inclusive, firma do padre João, embora não precisasse. E esse ofício foi enviado, eu entreguei em mãos do Oliveira José Ferreira, e saiu, no domingo saiu a carta do Sobral, né, a carta do Sobral, dizendo que era tudo mentira, e embaixo, certo, essa carta do pároco de São José dos Campos, João Marcondes Guimarães. Obrigada, Luiz Paulo.